Olá, pessoal! Vamos para a nossa sexta semana de correção de questões da banca FCC. Toda semana nós disponibilizamos lá no grupo um material com questões que abordam conteúdos que nós acreditamos que serão cobrados na prova de vocês. Por quê? Analisando várias provas, né, da banca, provas anteriores, recentes e não tão recentes assim, nós percebemos que estes conteúdos é que são trabalhados, abordados ali de uma forma mais recorrente. Então, nós já trouxemos para vocês questões sobre crase, questões sobre flexão verbal, questões sobre concordância verbal, vozes verbais. Já disse que verbo é o xodó dessa banca. Então, tudo que envolve verbo, ela cobra demais. Trouxemos algumas questões sobre morfologia, sobre pontuação, sintaxe, e hoje nós colocamos aqui no material algumas questões de morfologia, de sintaxe, de vozes verbais. Então, está bem legal o material, tá? Então, vamos para a primeira questão, que diz assim: tudo é deslumbrante nesse livro, que simboliza melhor do que qualquer outro a infinita variedade da língua espanhola para expressar a condição humana com todas as nuances. A fantasia que leva o ser humano a transformar a vida. Então, observem que aqui a banca destacou o quê? E aí ela nos pede o seguinte: os termos sublinhados acima constituem, respectivamente. Então, você precisa de saber algumas funções do que. O que ele tem várias funções, mas vamos trabalhar com aquelas que são mais cobradas pela banca. O que ele pode ser um pronome relativo. Falei várias vezes isso com vocês durante essas, né, semanas aí. Como pronome relativo, ele vai poder ser substituído por o qual, por a qual, por os quais ou as quais. Então, este é um caso, né? O outro caso que vocês precisam de observar é quando antes do que aparecer o ou aparecer o a. E aí, este o, você vai conseguir substituí-lo por aquele, e este a, você vai conseguir substituí-lo por aquela. Então, eu poderia dizer, a que chegou é arrogante. A que chegou, eu poderia dizer, aquela que chegou. Então, a que chegou é arrogante. Eu pude substituir, dizer, aquela que chegou. Se eu pude fazer essa troca, então este que aqui, ele é um pronome relativo, certo? Uma outra função do que é importante é o que como uma conjunção integrante. Quando que isso vai acontecer? Quando você puder substituir toda a oração na qual o que apareça pela palavra isso. Você vai conseguir substituir toda a oração pela palavra isso. Olha, ele disse que voltaria logo. Ele disse que voltaria logo. Observei o que ali. Nós temos dois verbos, nós temos duas orações. Cortamos sempre aqui no que. Então, eu tenho assim, ele disse que voltaria logo. Eu poderia tranquilamente dizer, ele disse isso. Observem que eu pude trocar toda a oração na qual o que apareceu pela palavra isso. Sempre que você puder fazer essa troca, essa substituição, então este que ele é uma conjunção integrante, ok? Tá. Uma outra função do que também é importante, é o que como conjunção comparativa. Conjunção comparativa. O próprio nome já nos traz uma noção de comparação. Então, quando eu tenho ali essa noção de comparação, sempre que aparecer mais do que, menos do que, melhor do que, pior do que, maior do que, menor do que, então sempre com essa noção de comparação. Lembrando que este do aqui, ele é opcional. Você pode ou não utilizar. Você pode dizer mais que ou mais do que. Ok? Então, a minha aluna é mais inteligente do que a sua. Então, eu tenho essa noção de comparação. Então, este que ali, neste caso, ele é uma conjunção comparativa. Então, é uma conjunção comparativa. Certo? Uma outra função do que também é muito importante, é o que também como uma conjunção, mas agora uma conjunção
consecutiva. Dá a ideia de consequência, né? Então, você vai observar sempre essas palavras aqui, ó. Tão, tanto e tal. Tão, tanto e tal que. Ele estudou tanto que passou. Ela se esforçou tanto que passou. Então, quando aparecerem essas palavras, tão, que, tanto, que, tal, que, você vai ter essa noção de consequência, e aí você vai ter ali o que, exercendo a função de conjunção consecutiva, ok? E aí eu sempre brinco com os meus alunos assim, a conjunção ali, né, do T. Então eu falo assim, todo tesão gera uma consequência. Então, você tem ter mais que, você sempre vai ter essa noção de consequência. Então, vamos à questão. Vamos observar isso dentro da questão. Vamos ver o primeiro que. Tudo é deslumbrante nesse livro. Que simboliza melhor. Então, eu tenho que aqui. Primeiro, observa. Você pode trocar por qual, por a qual. Tudo é deslumbrante nesse livro. O qual. Tudo é deslumbrante nesse livro, o qual, olha, eu pude substituir por o qual. Este que está se referindo a livro. Ele é um pronome relativo. Eu pude substituir por o qual, certo? Simboliza melhor do que, olha, gente, melhor do que, maior do que, menor do que, dando ideia de comparação. Então, aqui ele é uma conjunção comparativa. Melhor do que qualquer outro, a infinita variedade da língua espanhola para expressar a condição humana com todas as suas nuances, a fantasia que, vou tentar substituir, a fantasia a qual, o que está retomando fantasia. Ele é um pronome relativo. Então, nós temos a sequência aqui, pronome relativo, conjunção comparativa e pronome relativo. Pronome, conjunção e pronome. Letra A já descarto. Letra B, pronome, pronome, não. Conjunção já descarto, conjunção já descarto. Eu tenho pronome, tenho uma conjunção e tenho um outro pronome. Então, a sequência correta ficou essa que está na letra E, ok? Então, a correta aqui é a letra E. Deixa eu trocar aqui para vermelho para ficar padrão depois. Letra E, alternativa, nossa alternativa correta. Ok? Então, essas são as funções aí principais que vocês precisam de saber para a hora da prova de vocês. Se quiserem tirar um print, podem tirar, tá bom? Vamos lá. Vamos para a questão de número 2. O termo sublinhado em ela lhe fizeram uma confissão surpreendente. Exerce a mesma função sintática daquele sublinhado em. Então, eu tenho que ver a função sintática daquele li. Vamos analisar. Ela lhe fizeram. Toda análise sintática ela vai começar pelo verbo, que é, tá? Você vai buscar o verbo. Fizeram. Tá. Quem fez? Quem fez? Ela. Ela fez o quê? Ela fez uma confissão surpreendente. Complemento do verbo sem preposição. Tem aqui o objeto direto. Ela fez uma confissão surpreendente a quem? Ela fez a esse lhe aqui, que pode ser ele, né? Fez a ele ou fez a ela, depende lá do texto. Então, você tem ali um objeto indireto, ó, completou o sentido do verbo tendo uma preposição. Então, aqui eu tenho um objeto indireto. O lhe, ele exerceu a função de objeto indireto. Então, tem que buscar qual termo destacado ali abaixo que é um objeto indireto. Objeto é aquilo que completa o sentido do verbo. Se no início desse complemento aparecer uma preposição, então você tem um objeto indireto. Se não aparecer, você tem um objeto direto, ok? Letra A. O fim do ano era sempre uma época dura. Gente, sempre aqui está me dando ideia de tempo. Se me dá ideia de tempo, isso daqui tem a função de adjunto adverbial, ok? Não é um objeto direto, não está completando o sentido do verbo. B. Mas de algum modo o recado chegara a ele. Opa, eu tenho o verbo chegar. O que chegou?
o recado. Esse aqui é o meu sujeito. Chegou a quem? Chegou a ele. Esse a ele está completando o sentido do verbo. E este a aqui é uma preposição. Então, eu tenho aqui um objeto indireto, tal qual eu tenho aqui em cima do lhe, no lhe, né? Então, a alternativa B já é a nossa alternativa correta. Letra C. No seu caso, havia uma razão óbvia para isso. Nós temos aqui o verbo haver. O verbo haver, sempre que ele aparecer, você vai tentar trocar por existir. Eu poderia dizer, no seu caso, existia uma razão óbvia para isso. Então, este verbo, ele é um verbo impessoal, lembra? Ele não tem sujeito. A oração aqui não tem sujeito. O que aparece aqui é o objeto direto. Ele nunca vai ter sujeito, ele vai ter objeto direto, ok? Letra D. Uma culpa que retornava a cada Natal. A cada Natal, dando ideia de tempo. Então, eu também tenho aqui um adjunto adverbial. Não está completando o sentido do verbo. Mesmo porque o verbo aqui é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Uma culpa que retornava, ok? E letra E. Mas ele sabia quem era o remetente. Sabia. Quem sabia? Ele. Ele aqui está exercendo a função de sujeito da oração. Nós estamos buscando objeto indireto. Então, a nossa alternativa correta ali, de fato, é a nossa alternativa B. Vamos, então, para a questão de número 3. A nossa questão de número 3, ela diz assim: apresenta predicado semelhante ao observado em destaque no trecho. Espera-se outras vezes, fumando aflito, um cigarro aceso no outro. A banca agora nos trouxe sobre predicado. Nós estudamos a respeito do sujeito, nós aprendemos que para nós encontrarmos o sujeito, nós vamos encontrar primeiro o verbo e vamos fazer ao verbo as perguntas: quem ou o que? A resposta que ele nos der é o sujeito. E o predicado? O predicado é aquilo que nós falamos a respeito do sujeito. Então, retirando o sujeito da oração, aquilo que sobra, que resta ali, é o nosso predicado. Aquilo que nós falamos a respeito do sujeito. Vamos ver aqui umas orações que eu coloquei abaixo aqui para a gente analisar. Ó, a mulher chegou. Quero encontrar o sujeito. Pergunto para o verbo. O verbo aqui é chegou. Então, eu vou fazer a pergunta. Quem? Quem chegou? A mulher. A mulher chegou. Então, a mulher aqui é o meu sujeito. O que eu estou dizendo a respeito dessa mulher? Que ela chegou. Então, o que eu falo a respeito do sujeito, eu chamo de predicado. Vamos ver na 2. A mulher parecia exausta. Quero encontrar o sujeito. Busco o verbo. Parecia. Vou fazer a pergunta ao verbo. Quem? Quem parecia exausta? A mulher. A mulher é o meu sujeito. O que eu estou falando sobre esse sujeito? Que parecia exausta. O que eu falo a respeito do sujeito eu chamo de predicado. Vamos ver na 3. A mulher chegou exausta. Quero encontrar o sujeito. Procuro o verbo. Chegou. Pergunto ao verbo. Quem? Quem chegou? A mulher. A mulher é o nosso sujeito. O que eu estou dizendo a respeito desse sujeito? Que ela chegou exausta. O que eu falo a respeito do sujeito, eu chamo de predicado. Então, predicado nada mais é do que aquilo que você fala a respeito do sujeito da oração. Mas aí, nós temos 3 tipos de predicado. Nós temos um predicado que é chamado de predicado verbal. Nós temos um predicado que é chamado de predicado nominal. E nós temos um outro predicado que é chamado de predicado verbo nominal. E aí, para você diferenciar um do outro, você sempre vai olhar também para o verbo da oração. Por quê? Porque quando nós temos um predicado verbal, o que vai aparecer ali dentro do meu predicado vai ser um verbo que vai dar a ideia de ação. Sempre um verbo que dá a ideia de ação. Vai te indicar que alguém está fazendo alguma coisa, praticando. Quando o predicado for nominal, vai aparecer ali dentro desse predicado um verbo de ligação. Um verbo de ligação mais um predicativo, uma característica. O verbo de ligação, ele te transmite uma ideia de estado, de modo. O verbo de ação dá a ideia de ação, que alguém está praticando, fazendo alguma coisa. Verbo de ligação nos traz ideia de estado, de modo. Então, quando o predicado for nominal, vai aparecer verbo de ligação. E o predicado verbo nominal,
vai aparecer dentro dele um verbo que dá ideia de ação, um verbo que dá ideia de ação, mais um nome que caracteriza, um predicativo, uma característica que está sendo atribuída ao sujeito ou ao objeto. Então, vai aparecer o predicativo. Predicado verbo nominal vai ter o verbo de ação, mais um nome ali caracterizando. Então, vamos ver aqui. A mulher chegou exausta. A mulher chegou. Chegou é o verbo. Este verbo, ele me dá a ideia de ação. Ela chegou, ela praticou, ela fez alguma coisa. Se eu tenho um verbo de ação, então esse predicado é um predicado verbal. Na 2, a mulher parecia exausta. Parecia exausta é o meu predicado. Quero saber a classificação dele. Eu vou olhar para o verbo. Parecia. Parecia da ideia de ação? Essa mulher estava fazendo alguma coisa? Não. Parecia me indica um estado, né? Como que ela se encontrava. Então é o verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, eu só posso ter predicado nominal. Quando o predicado é verbal, eu tenho verbo de ação. Quando o predicado é verbo nominal, eu tenho verbo que dá ideia de ação. Mas, quando eu tenho verbo de ligação, o predicado ele só pode ser nominal. 3. A mulher chegou exausta. Chegou exausta é o meu predicado, né? Aquilo que eu estou falando a respeito da mulher. Quero a classificação dele, saber se ele é verbal, nominal ou verbo nominal. Eu olho o verbo. Chegou. Chegou é um verbo que dá a ideia de ação. Então, eu tenho verbo de ação. Só posso ter ali um predicado verbal ou predicado verbo nominal. Ok? O nominal eu já descarto, porque quando for um predicado nominal, o verbo vai ser de ligação. Tá. A mulher chegou, chegou a verbo de ação. Mas, além disso, ela chegou exausta. Eu tenho a característica aqui da mulher. Eu tenho uma característica do meu sujeito. Então, eu tenho predicativo do sujeito. Uma característica que é atribuída ao sujeito. Então, eu tenho verbo que é indicação, mais um nome ali caracterizando. Então, eu tenho aqui um predicado, verbo, nominal. Ok? E aí, a gente precisa saber qual é o tipo de predicado ali da nossa questão e vamos ver qual alternativa que tem o mesmo tipo de predicado. Espera, outras vezes, fumando aflito. Então, eu tenho aqui, fumando é um verbo que dá a ideia de ação. Alguém está praticando, fazendo alguma coisa. Fumando é um verbo que dá a ideia de ação. Além desse verbo de ação, eu tenho essa palavra aqui, esse nome, aflito, que é uma característica daquele sujeito que estava fumando, né? Então, eu tenho um verbo de ação mais um predicativo, mais um nome que está caracterizando. Eu tenho, portanto, o predicado verbo nominal. Vamos procurar ali onde que nós temos predicado verbo nominal. Na letra A, nós temos o dedicado professor ensinou o amigo a estudar gramática. Eu vou encontrar aqui o meu verbo, ensinou. Quero encontrar o sujeito. O quê? O quê? Quem, né? Quem ensinou? O dedicado professor. Essa parte é o meu sujeito. O que eu estou falando a respeito deste sujeito? Ensinou o amigo a estudar gramática. O que eu falo sobre o sujeito, eu chamo de predicado. Vou classificar o predicado. Olho para o verbo. Ensinou. Ensinou é um verbo de ligação, está indicando um estado, um modo, ou é um verbo que está me dando ideia de ação? Ensinar é uma ação. Se eu tenho um verbo que dá ideia de ação e não tenho aqui nesse predicado nenhum nome caracterizando o sujeito, nenhum nome caracterizando o objeto, então eu tenho um predicado verbal, ok? Ah, mas apareceu aqui, ó, dedicado, tem um nome caracterizando, mas isso está fora do predicado, está aqui acompanhando um nome. Então eu tenho ali um adjunto adnominal. Eu não tenho predicativo ali, é um adjunto adnominal, está perto do nome. Então, na A, predicado verbal. Vamos ver a B. A atriz estava decepcionada com o diretor. Quero encontrar primeiro o meu sujeito. Olha o verbo. Estava. Quem estava decepcionada? A atriz. Isso daqui é o meu sujeito. O que, que eu estou falando a respeito dessa atriz? Que ela estava decepcionada com o diretor. Tá, isso daqui é o meu predicado. Quero classificar este predicado. Eu vou olhar para o verbo. O verbo é estava. Estava ali, está dando ideia de ação? Ela fez, ela praticou alguma ação? Não. Estava é o modo, como ela se encontrava naquele momento. Então, eu tenho aqui um verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, o meu predicado ele só pode ser predicado
nominal. Eu não posso ter outro tipo de predicado. Com verbo de ligação, eu tenho sempre predicado nominal. Vamos para C. No último ano, o escritor dedicou um romance à sua amada esposa. Eu tenho o verbo dedicou. Vou perguntar ao verbo e vou encontrar o sujeito. Quem dedicou? O escritor. Este é o meu sujeito. O que eu estou falando a respeito deste escritor? Que ele dedicou o romance à sua amada esposa. O verbo dedicou dá ideia de ação ou dá ideia de estado, de modo? O que eu estou falando sobre o sujeito é o meu predicado, né? Essa parte que eu marquei. Agora eu quero classificar o predicado. Eu olho para o verbo. O verbo dedicou está dando ideia de ação ou está dando ideia de estado, de modo? O escritor, ele dedicou. Dedicar é uma ação. Ele praticou, fez alguma coisa. Então, eu tenho aqui um verbo que dá ideia de ação. E eu não tenho ali nenhuma característica atribuída a este sujeito aqui. Então, eu tenho um predicado verbal. Aqui eu tenho predicado verbal. Ah, mas eu tenho amada ali. Amada é a característica desse nome aqui, ó. Está junto do nome. É um adjunto adnominal. Não é um predicativo. Nem do sujeito e nem do objeto. Ok? Então, aqui eu só tenho predicado verbal. Nós estamos procurando verbo nominal. Vamos continuar, então. Letra D. O contador preparou o documento ansioso. Quero encontrar o sujeito. Busca o verbo. Pergunta ao verbo. Quem preparou? Quem preparou o documento? O contador. É o meu sujeito. O que eu falo sobre o sujeito é o meu predicado. O que eu estou falando sobre o sujeito? Que ele preparou o documento ansioso. Quero classificar esse predicado. Vou para o verbo novamente. Preparou. Preparou é um verbo que dá ideia de ação ou é um verbo que dá ideia de modo, de estado? Preparar é uma ação. Então, eu tenho um verbo que dá ideia de ação. Tá. Aí eu tenho aqui ansioso. É um nome que está caracterizando. Está caracterizando quem? O contador. Não é o documento que era ansioso, tá vendo? Não é a característica desse nome aqui. Não, é uma característica do sujeito, do contador. Então aqui eu tenho verbo de ação mais um predicativo do sujeito. Portanto, eu tenho um predicado verbo nominal. Então aqui eu tenho predicado verbo nominal. A alternativa correta é a alternativa D. Vamos ver aí. Certos alunos escrevem cartas a seus melhores professores. Quero encontrar o meu sujeito. Busco o verbo. Pergunto ao verbo. Quem escreve? Certos alunos. Isso daqui é o meu sujeito. O que eu estou falando a respeito deste sujeito? Escrevem cartas a seus melhores professores. Então, isso daqui é o meu predicado. Quero classificar o predicado. Eu vou buscar o quê? O verbo. O verbo é escrevem. Vou observar se este verbo é um verbo de ação ou de ligação. Escrever é uma ação. Eu tenho aqui um verbo que dá ideia de ação. Então, eu tenho um predicado verbal. Ah, não poderia ser verbo nominal, porque eu tenho melhores aqui, é um nome caracterizando. Mas prestem atenção, este nome, essa palavra, melhores, está caracterizando este substantivo aqui. Está perto do nome. Isso daqui é adjunto adnominal, não é predicativo. Então, eu tenho aqui somente predicado verbal e não predicado verbo nominal. Então, a nossa alternativa correta, de fato, é a alternativa D. Ok? Agora, a Heloísa vai concluir a correção das outras questões e até a próxima semana. Olá, gente, que bom que vocês estão aqui. Continue estudando, se esforçando, que a vitória é certa. Patrícia, que aula maravilhosa, aula com determinação, objetivo, muito boa. E nós vamos continuar aqui, nós vamos para a quarta questão, que ela está falando, verifica-se o emprego de vírgula para separar o vocativo em. Então, nós temos que ver as letras aqui, as opções, onde nós temos a vírgula separando o vocativo. E o que é o vocativo? É chamamento. É como se eu estivesse chamando Maria, Carlos, Tadeu, venha cá. Né? Então, aqui eu tenho o vocativo. Então, o vocativo, ele se separa também, né? É separado por vírgula. Então, vamos ver aqui a letra A. Era uma vez um homem que estava pescando, Maria. Maria, era uma vez um homem que estava pescando. Aqui eu tenho um vocativo, eu tenho um chamamento, né? Ele está chamando, falando com Maria. Então, aqui, ó, separando por vírgula, já tenho a letra A, que é o vocativo, a resposta correta.
Vamos ver a segunda? Não, não me assiste o direito de te guardar comigo. Isso aqui é a vírgula está separando um termo repetido. Então, a vírgula, além de separar o verbo vocativo, ela também separa termos repetitivos. Não, não, já, já. Olha, nesse caso, não vou marcar, porque está pedindo vocativo. Aonde o homem ia, o peixinho acompanhava a trote, que nem um cachorrinho. Aqui tem um verbo implícito, né? Acompanhava. Olha, tem um verbo implícito. Aqui eu tenho orações, gente. Onde o homem ia, que eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, o peixinho acompanhava outro verbo. Aqui eu tenho a vírgula separando aqui orações. Então, você tem que a vírgula separa o vocativo, a vírgula separa palavras repetitivas, a vírgula separa orações. E é o caso lá em cima que nós queremos, do vocativo. Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à margem do rio, onde o segundo dos dois fora pescado. Ora, um dia... Isso aqui, ora, é uma interjeição. Um dia o homem e o peixinho passeavam à margem. Nós temos aqui uma interjeição. É um conector de oralidade. Né? Um conector de oralidade. A letra E, vamos na letra E, está dizendo, subir um pouquinho aqui, vamos ver. A letra E, dito isso, verteu copioso pranto e, desviando o rosto, atirou o peixinho na água. Olha, dito isso que foi dito antes. Verteu copioso pranto e, desviando o rosto, atirou o peixinho na água. Aqui eu tenho uma oração intercalada aqui, ó, entre vírgula. Aqui é uma oração intercalada. A vírgula está separando aqui. Então, nós não temos aqui também o vocativo. Se não temos vocativo, então aí nós temos a letra A, que é a correta. Nós vamos agora a quinta questão. Está dizendo, tratava-se de compreender suas regularidades. O verbo sublinhado acima está flexionado nos mesmos tempo e modo que o verbo sublinhado em. Então, vamos ver aqui o verbo que eu tenho aqui, tratava-se. Ó, só que aqui eu tenho esse verbo, vou destacá-lo, é vá. Tá vendo? Vá. O verbo vai, ó, a Patrícia falou sobre isso. Eu tenho que encontrar, então, nas letras aqui, o mesmo verbo que esteja no mesmo tempo e modo do tratava. Tratava, vai, eu sei que é a desinência do pretérito imperfeito do modo indicativo. E aqui eu tenho sublinhado a domesticação sistemática em larga escala de plantas e animais deu à humanidade maior segurança. Deu. Aqui, olha, eu tenho o verbo no pretérito. Deu, deste, deu. Na terceira pessoa. Deu aqui, tá? No pretérito perfeito, do modo indicativo, mas não no pretérito imperfeito, mas sim pretérito perfeito. Inclusive, aqui embaixo eu coloquei a tabela das desinências para ajudar a vocês. Olha, modo indicativo é o modo certo, positivo. Nele eu tenho os tempos verbais. O presente sempre a primeira pessoa do verbos regulares. Eu vou usar o "o". Eu posso usar o "o" aqui, todos os verbos regulares. Na primeira pessoa, né, o eu, no presente. Eu canto, eu estudo, eu falo, ó. Primeira pessoa, verbos regulares. Aqui eu tenho um pretérito perfeito. Eu vou usar a desinência e verbos de primeira conjugação, uso e. Segundo e terceiro, uso i. E STE no plural. Por exemplo, o verbo odei, né? Odei, deste e deu. Ó. Cantei, cantaste, cantou. Ó. Agora o pretérito imperfeito, vá e ia. Eu sei que essa desinência, à medida que você vai trabalhando, você vai memorizando isso aqui. Pretérito mais que perfeito é orar. Futuro do presente, rei. Futuro do pretérito, ria. Então, qualquer conjugação, vou usar isso aqui. Nesses daqui do verbos que regulares. E aqui ainda eu coloquei uma observação do verbos irregulares. Era é do verbo ser, tinha é do verbo ter, punha é do verbo pôr e vinha é do verbo vir. Que você tem isso no pretérito imperfeito. Coloquei para ajudar. Toda vez que eu tenho ra é pretérito mais que perfeito. Rei, futuro do presente. E é futuro do pretérito. E é um fato certo, modo positivo, que é o modo indicativo. Então, vamos voltando aqui, gente. Voltando à questão. Nós vemos aqui a segunda questão. Vamos lá, voltando, que é na quarta. Ó, o vá, vocês observaram? O pretérito imperfeito. Então, aqui dei, deste, deu. Né? Ó, o mais deu à humanidade. Então, esse deu não vai ser pretérito imperfeito. Nenhum conceito que deixe de dar o devido peso a essa mudança na relação homem, a outra parte que está sublinhada, homem-natureza poderá ser julgado completo. Olha bem aqui, poderá. Gente, aqui é o que? É um futuro. Poderei, ó, poderei, né? Reirá, poderei, poderás, poderá. Nós temos aqui o futuro do presente. Nós estamos procurando o quê? Pretérito imperfeito, vá e ia. Então, esse aqui também não é.
Vamos ver a próxima aqui? A próxima letra dessa questão? Se a realidade designada pelo termo civilização não se deixa, definir com facilidade. Deixa aqui é o presente. Eu deixo, tu deixa, ele deixa. Presente do indicativo, né? Não é o pretérito perfeito? Opa, podia, ou ia aqui, ia. Aqui eu tenho que o pretérito imperfeito. Então, esse caso aqui, a descendência está aqui. Vá e ia. Então, nesse caso, eu encontrei o verbo que está, né, destacado, está aqui sublinhado, que é o pretérito imperfeito. A opção correta, letra D. Vamos à próxima aqui. Nenhum conceito ou definição que deixe de dar o devido peso a essa mudança. Gente, que deixe aqui vai estar no presente do subjuntivo, que eu deixe, que ele deixe, que deixe, olha, presente do subjuntivo. Está até fora o modo aqui que está pedindo. Então, também não é essa a questão. Vamos à próxima questão, a sexta questão, o que está pedindo? Esta mensagem e esta promessa jamais tinham chegado ao seu destino. Tinham chegado. Isso aqui é o tempo composto. Gente, todas as vezes que você tiver o verbo, né, no modo composto, o verbo ter, tinha, o verbo ter, havia do verbo haver, mais a do ido, você pode ter certeza que você está com o pretérito mais que perfeito. Qual é a característica, a desinência do pretérito mais que perfeito? É o "ra". Então, vamos ver? É o "ra". Vou destacar? Vou destacar aqui para você entender. Pretérito mais que perfeito do modo indicativo é o "ra". Aqui, o que acontece? Está na forma composta. Eu vou fazer essa transformação aqui para a forma o quê? Para a forma simples. É o que ele está pedindo para eu encontrar o verbo aqui que esteja no pretérito mais que perfeito da forma simples. E eu sei que é o "ra". Então, vamos ver? Deixa eu bater a porta aqui. Então, vamos lá, gente. Eu sei que é orar, é isso? Cantara, falara, coisa que suportava estoicamente. O vá. Que tempo verbal é esse? Só de eu olhar aqui, eu vou saber que é o quê? Pretérito imperfeito. Letra B. No seu caso, havia uma razão óbvia para isso. Havia, ia. Olha, eu tenho ia aqui, Vá e ia está em que tempo, gente? Pretérito imperfeito. Então, vamos ver aqui agora. No passado, convivera muito tempo com a mãe. Convivera, olha só. Convivera. Então, aqui eu tenho "ra". Olha, se eu tenho "ra", eu tenho pretérito mais que perfeito. Então, eu já achei, encontrei a resposta correta. Letra C. Eu venho aqui e vou destacar. Mas vamos ver as próximas? No dia 24, pela manhã, ele encontrou um envelope na carta do correio. Encontrou é do verbo encontrar. Encontrei, encontraste, encontrou. Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Nós estamos procurando pretérito mais que perfeito. Nós sabemos que o pretérito perfeito é o tempo acabado. Né? Nós temos o pretérito imperfeito, é aquele ainda que prolonga, inacabado. Olha aqui, vamos ver que secreto desígnio haveria. Olha, ia. Olha aqui, vamos aqui, a desinência. Eu tenho aqui o futuro do pretérito. Rei, futuro do presente, ria, futuro do pretérito. Então, o tempo correto aqui, pretérito mais que perfeito, vai ser a letra C, onde que eu tenho. Vamos ver aqui, agora embaixo, quero mostrar a vocês mais uma observação que eu coloquei para ajudá-los. Aqui, todas as vezes você tem o verbo irregular. Ele é diferente. Essas desinências eu uso para verbos regulares. Verbos irregulares eu não uso essas daqui. No pretérito imperfeito, quando você tem era, você precisa saber que é o verbo ser, tinha, verbo ter, punha, verbo pôr, vinha, verbo vir, e você sabe que é o pretérito imperfeito. Você aqui tinha e havia, você tem tempos compostos, com ado e ido, você vai ter o pretérito mais que perfeito. Gente, isso aqui a banca pede. Então, procurem estudar, fazer para memorizar, para gravar, para aprender. Aqui nós temos o modo subjuntivo, que é hipotético. Não, um modo que não dá certeza, deixa dúvida, né? Uma hipótese. Então, eu tenho os três tempos aqui dentro do modo subjuntivo. Presente do subjuntivo, eu uso e para verbo de primeira conjugação, segundo e terceiro é o a. Pretérito imperfeito do subjuntivo, SSE, e o futuro do subjuntivo, R. E sempre o futuro do subjuntivo, eu uso uma conjunção junto. Eu posso colocar aqui, vamos ver, eu quero cantar. Cante, cantar, o presente do subjuntivo que é cante. Aqui eu uso a conjunção, eu posso usar caso eu cante, ou que eu cante. Eu posso usar assim, caso, vamos dizer caso. Caso eu cante,
Verbo de primeira conjugação aqui, ó. Então, eu tenho isso. Depois eu posso colocar o que também? Eu posso começar aqui, vender. Caso eu venda, que eu venda. Vamos colocar isso, ó. Que eu venda. Gente, que eu venda. Né? Vamos tirar aqui. Que eu venda. Então, aqui eu tenho as desinências que me ajudem, ó, que eu não estou dando certeza. Caso eu cante, ó, caso que eu venda, caso eu venda, ó, aqui, ó, pretérito perfeito. Ó, se eu cantar, se eu cantasse, se tu cantasses, ó, o SSE que vai dar a forma aqui do imperfeito no subjuntivo. E aqui, futuro do subjuntivo da desinência R. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Olha, é assim. Gente, estudem. O imperativo, o modo imperativo é aquele que manda, que ordena. Estude logo, estuda logo, com ordem, aquele que manda. Então, nós temos aí os tempos verbais, as desinências dele para ajudar a vocês. Estudem conteúdo de banca. Qualquer dúvida, nos chame e estaremos aqui. Gente, foi muito bom estar com vocês, eu agradeço. Quero que vocês distribuam o link do nosso grupo. Vamos fortalecer o grupo, encaminhando, trazendo mais pessoas. E vai lá no nosso canal, nos marque lá no nosso canal, coloque um comentário. Nós queremos, estamos ansiosos para saber o comentário. Nós estamos procurando dar o melhor. Vem surpresa por aí. E a apostila já está à disposição de vocês na plataforma. R$19,90 a apostila, vocês estão ganhando. Façam isso, aproveitem e comentem. Tá? Até a próxima.